lei de Moisés, eu falei só de homem. Então, a mediunidade tem uma preponderância para o sexo masculino. Mulheres, médium, muito difícil. Concordam comigo? Vocês não vão concordar nada comigo, mas veja bem, gente, então, se o gênero também não é um fator, a gente está chegando à conclusão, ao raciocínio, que a mediunidade é o nosso objetivo geral aqui, ó. Percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Não existe idade, não existe gênero, não existe raça, não existe o tempo, é a partir daqui, a partir dali, a não ser a partir da humanidade. Não é verdade? Então, o nosso objetivo geral, a gente já respondeu. Primeira questão da prova. A mediunidade é inerente à condição humana. Tá certo? Com isso, a gente poderia já ir embora. O objetivo geral já foi cumprido. Mas, como a pizza ainda não chegou, a gente vai abrir um pouco mais essa questão, através dos nossos objetivos específicos. E quais são eles? Mostrar a todos que somos médios, em maior ou menor grau, independente de crença. Mostrar um fenômeno mediúnico, se dá a partir da afinidade e a sintonia, a gente vai abrir um pouco isso. Explicar de que forma se dá o surgimento do desenvolvimento da faculdade mediúnica e mostrar os diversos tipos de reuniões mediúnicas e seus objetivos. Tá? Eu não vou elencar aqui todos os tipos de reuniões mediúnicas, eu vou me ater mais às reuniões mediúnicas desta casa, porque vocês vão ter a oportunidade de estar acessando aqui nessa casa esses diversos tipos. Tá? Então, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui é médium? Levanta o braço, por favor. E tem gente que ainda não é. Ninguém? Tem gente ainda... então, a grande maioria. Mas aí a pergunta agora precisa de muita sinceridade. Quem aqui respondeu que é médium por um conceito, por estudo, mas quem aqui realmente se sente médium? Diminuímos uns 3 ou 4 aí, né? Porque uma coisa é você saber na teoria. É lógico, foi lógico, a gente destrinchou aqui, chegamos a uma lógica que a mediunidade é inerente ao ser humano. Mas as pessoas que ainda não sentiram em si a mediunidade têm um pouco de dificuldade de acreditar nessa afirmação. E abrindo um pouco da forma, eu vou tentar fazer, espero conseguir, da forma mais lógica possível, para que aqueles que ainda não sentiram digam assim, eu ainda não senti, mas faz sentido. Ainda não tocou em mim, mas faz sentido eu pensar nisso. Né? E até que ponto, como eu posso abrir isso, se eu tiver interesse para isso, né? Para fazer isso. Mas é importante também, porque é consagrado no Espiritismo falar desse tema. Quando a gente fala em Espiritismo, tem alguns, como qualquer religião, tem alguns princípios que regem, são nortes. Então, se você é espírita, ou pretende ser espírita, algumas coisas você tem que partir de algumas coisas. Primeiro, a existência de Deus. A gente fala em acreditar em Deus. Melhor seria sentir Deus, saber Deus, e não apenas acreditar, não ser uma questão apenas de crença. Vocês tiveram aula aqui sobre Deus, né? Uma aula extremamente difícil de ser dada, na minha opinião. Definir Deus é uma coisa bem difícil. Aliás, o Livro dos Espíritos traz logo na pergunta 1, né? E a pergunta não foi quem é Deus, mas assim, o que é Deus, né? Inteligência suprema, tal. Então, a existência de Deus. Eu grifei ali 2 coisas. Continuidade da vida após o perecimento do corpo físico, é a ideia do espírito imortal. A ULI pretende, com certeza, em 10 ciclos, e se ela conseguir na vida de vocês, isso vai ser fundamental, que é a certeza de que somos espíritos imortais. Isso é o que é mais buscado aqui. Chegar no 10º ciclo e você tiver esta certeza. Não é eu acredito, eu acho, eu penso, eu tenho uma certeza que eu sou um espírito imortal. A ULI vai tentar desenvolver isso por diversos argumentos, com diversas matérias, com conversas múltiplas, para que você tenha a certeza, a convicção de que você é um espírito imortal. Então, essa é uma, e a prática da mediunidade como forma de interação entre dimensões.
Isso é tão importante para o Espiritismo que ele consagrou um livro, no Pentateuco Kardeciano, ele lançou um livro para falar de mediunidade, para falar de médium. Isso é tão fundamental para a nossa doutrina, que um livro da codificação, o Pentateuco Kardeciano, né? Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o que mais? Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese. Essa turma tá afiada. Então, as outras, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, a pluralidade dos mundos e a lei de evolução. Eu acho que vocês tiveram aula aqui também sobre evolução. Correto? Beleza. A gente nunca dá ré, né? A gente pode até dar uma paradinha para dar uma descansada, mas ré não existe. É sempre evoluindo. E a mediunidade... Então, é importante, quem acredita na doutrina, quem professa a doutrina espírita, é importante entender que esses são princípios basilares, são a base da nossa doutrina. Poderia colocar outros, sim, mas esses 6, são fundamentais. Tá? Então, por isso a gente estuda a mediunidade, por isso a gente estuda o fenômeno, a faculdade, mas estuda também o agente, que é o médium. Bom, esse conceito de mediunidade eu tirei do livro base de vocês, que é o Conhecendo o Espiritismo. Não é esse o livro de vocês? De Adenauer? Bom, tem várias definições, no próprio livro tem algumas, mas eu escolhi essa só para a gente... Vocês já tiveram aula de mediunidade, não é voltar, mas é muito difícil falar de médium sem falar da faculdade mediúnica, da mediunidade. Então, para linha de raciocínio, eu não quero que vocês se atenham tanto ao conceito, isso para mim não é o mais importante, mas a gente vai fazer como linha de raciocínio, e a gente vai destrinchar um pouquinho desse conceito. Mediunidade é uma faculdade relacional, não é uma faculdade para você mesmo, é uma relação existente entre encarnados e desencarnados, ou entre desencarnados. Tá? Exige uma relação. Exige também uma interdimensional, uma relação dimensional que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente, médios conscientes, médios inconscientes, com seus semelhantes e outros graus, e outros estados psíquicos, sem utilização dos sentidos físicos. Essa definição está lá no livro base de vocês, no livro de vocês de Conhecendo o Espiritismo. E abrindo um pouco mais, também está lá no livro de vocês, é uma faculdade orgânica do organismo perispiritual. Para ser mediunidade, precisa haver intercâmbio com o desencarnado, senão é animismo, é psiquismo ou psicologização. Isso está lá. Então, nós vamos partir da premissa. Para ser mediunidade, é necessário que haja uma relação entre espíritos. Mas qualquer espírito, não. Espírito em dimensões diferentes, podendo ser encarnado com desencarnado, que é o mais comum, é o que mais nós vamos tratar, e até entre desencarnados. Alguém discorda disso? Alguém já ouviu falar diferente disso? E como é que ocorre? Vocês não perguntaram, mas já me sopraram aqui, para falar um pouco da relação de desencarnados. Como é que é isso? E por quê? Como desencarnados vão estar em dimensões diferentes? Porque desencarnados têm várias dimensões também. Então, um desencarnado pode servir de intermediário para levar mensagens e informações de uma dimensão para outra. Ele pode fazer, porque a definição de médium vem do latim, cunhada, aí sim, a expressão cunhada com esse significado por Allan Kardec, e médium significa, é uma palavra neutra, né? Não tem masculino nem feminino, é o médium, a médium, não vai variar com isso, de acordo com o gênero, mas ela identifica meio. Tá? Ele é que se interpõe entre uma dimensão e a outra. Então, esse é o conceito de médium. Tá? E aí foi cunhado assim, com esse sentido, por Allan Kardec. Então, é uma faculdade perispiritual. Quando eu digo que é uma faculdade perispiritual, o que é que a gente quer dizer com isso? O fato de ser uma faculdade perispiritual. Falei a faculdade perispiritual. Isso diz o que para vocês? Eu não sei seu nome, meu querido. Hélio. Não, eu acho que quer dizer que o perispírito, né?
que tem um contato através da intermediação, né? Imagino eu, né? Sim, e o que seria o perispírito? Seria a projeção do ectoplasma no sentido da outra dimensão, não sei. Minha amiga aqui, eu acho que cochichou alguma coisa. Agora eu tenho uma pergunta depois para você, para complicar a sua vida. Aí é para complicar de Érico, não é a minha. Difícil. Depois. As perguntas para mim são iguais aquelas perguntas do vestibular, né? Qual é a capital de Sergipe? Aracajá, Caju, Manguacerola. Tem que ser uma coisa desse nível. Vamos lá. Como eu sempre entendi perispírito, é a forma como o ser como é a forma como o espírito se comunica. Como o espírito se comunica. Nós que somos espíritos imortais. O perispírito é como eu entendo. Pode ser que eu tenha entendido errado. É a comunicação. É ele que faz a ligação. Não sei como é que vocês entendem. E aí, antes que o pessoal pegue aqui, eu queria entender essa coisa sem a utilização dos sentidos físicos. Que se alguém entender, eu fico pensando, quais são os sentidos? Os 5 sentidos. Isso. E é pelo pensamento, Pronto. como é? A gente a gente vai avançar em tudo isso. Eu vou, em alguns momentos, pedir para que vocês segurem um pouquinho para a gente avançar. Mas já respondendo a você, a faculdade mediúnica, a mediunidade, ela não se utiliza dos sentidos físicos. Ou seja, não é através da visão do nosso olho. Por exemplo, se você tem um espírito aqui, você está vendo, fecha o olho, vai ver. Sim, Porque não é pelo seu olho que você está vendo. sim, Ah, eu não quero ouvir espírito. Ouve do mesmo jeito. Ouve do mesmo jeito. sim. Vai ouvir do mesmo jeito. Porque é do organismo perispiritual. Todo perispírito tem essa potencialidade, essa capacidade, em maior ou menor grau, que vai ser. Vocês estão antecipando meus próximos. Eu acho que são 28 slides, eu já vou matar aqui em 5 minutos. Mas é isso. Todo perispírito. O que é o perispírito? Vocês estudaram aqui espírito. Eu acredito que vocês tenham visto camadas do espírito. Vocês viram isso? Muito bem. Para Allan Kardec trouxe 3. Trouxe corpo físico, perispírito e espírito. Eu acredito que na aula que vocês tiveram, abriram um pouco mais essas camadas, não abriram? Eu não vi a aula que vocês tiveram, mas com certeza abriram. Abriram possivelmente em 7 camadas. No corpo físico, duplo etérico, onde se localizam, por exemplo, nossos centros de força, nossos chakras, né? Perispírito, que seria uma chamada astral, né? Mental inferior, mental superior, búdico e átmico, que é o próprio espírito. Eu não sei se foram essas as classificações, mas imagino que tenha sido por aí, alguns cortam até no meu slide aqui, eu acho que eu cortei 1 ou 2 aqui. Eu peguei o exemplo que é da evolução em 2 mundos de Chico Xavier e não estavam lá todos. O búdico, se eu não me engano, nem está. Mas, assim, você tem várias camadas. 2 delas perecem junto com o nosso corpo físico, abrindo em 7. Para Kardec, parece o corpo físico, que ele só falou em 3, né? Quando você abre nessas 7 camadas, 2 parecem, o corpo físico e o duplo etérico. Tá? Já as demais continuam, fazem parte dessa entidade, desse ser que nós somos, o ser espiritual. E o perispírito, já adiantando um pouquinho, é um corpo semimaterial, tá? Que os espíritos até falam, lá no livro dos espíritos, eles falam assim, para vocês vaporoso, para a gente rudimentar, ou seja, uma coisa que a gente nem percebe é rudimentar. Que ele pode ser plasmado e ele é plástico, ele vai se moldando. Inclusive os espíritos puros, classificação também de Kardec, imperfeitos, bons e puros, para eles, vou falar descer, né, porque a gente fica sempre com a ideia que está no céu, está descendo, mas vamos usar isso. Para que eles se aproximem em determinados mundos, eles moldam o perispírito conforme aquele mundo. Então, se ele vem para a Terra, vai ser um tipo. Se ele vai para um outro planeta, é o outro, compatível com a vibração daquele mundo. Compatível com o que cerca aquele mundo. Vem depois. Aí, quando você fala, o primeiro corpo ovoide, em formato ovoide, inclusive, que nós temos, é o corpo mental. E aí eles vão criando outros formatos. Depois tem formas de flor, e etc. Isso tudo vocês devem ter visto com maior detalhe. A gente não vai entrar nesses detalhes,
Mas esse formato humanoide, primeiro o corpo, vamos dizer, do espírito descendo até o corpo físico, que tem é o perispírito. E é ele que permite essa conexão. Tá? Então, quem é médium aí, viu um espírito, não adianta fechar olho. Não adianta tapar ouvido. Isso não vai resolver. Aproveite a oportunidade e converse. Mentalmente. Né? Então, ficou claro o intercâmbio, ficou claro... Já é para Érico, vá. Érico, essa pergunta é porque, na definição ali, né, como está bem dito, né, para ser mediunidade precisa de intercâmbio com o desencarnado. Agora, uma dúvida, uma questão que eu tenho, porque eu acompanho um grupo aí já tem mais de, sei lá, algum tempo aí, e uma das pessoas que recebe a mensagem, o ser que ela recebe se apresenta como Jesus, outro como Virgem Maria e outro como São José. É um trabalho belíssimo, faz um trabalho social e tal. Tá. Tem até outros lugares do mundo também, não só no Brasil, né? Eu acompanho assim no sentido que antes não era esse trabalho. Agora eu pergunto a você, esse ser Jesus desencarnado, como é que a gente poderia interpretar essa mediunidade, essa canalização? Porque, na realidade, Jesus não é um ser desencarnado. Entendeu? Aí eu fico numa dúvida, essa é uma dúvida minha, desculpa eu estar colocando para você aqui, mas é uma questão pessoal que eu tenho, porque ali está dito que é ser desencarnado, mas Jesus desencarnado, Jesus é o Espírito Solar. Né? Possa ser, na minha interpretação, que é uma projeção da energia suprema de Jesus, e esse médium, ou esse ser que canaliza, né, recebe essas mensagens que são belíssimas. No livro de Yogananda, a segunda vida do Cristo, no tomo 2, né, ele também fala que ele recebia... Desse tamanho, né? Ele também fala que ele recebia... alguns períodos ele fala que ele viu o Cristo, recebia mensagem, algo assim, não me lembro, porque é um livrão, né? Mas algo nesse sentido. Então, eu fico na dúvida. Jesus não é um ser desencarnado. Jesus é um ser mais evoluído que essa Terra já teve aqui, é o nosso grande mestre, né? É um ser desencarnado, eu estou supondo que seja a energia, né, do Espírito Solar, e pedindo muito perdão aqui a Jesus, né, essa interpretação, que recebe isso. Então, quando eu recebo essas mensagens, eu fico assim, poxa, entendeu? É uma questão aqui, pessoal minha, desculpa estar colocando aqui, mas... Primeiro que eu coloco, eu não considero o que você falou nenhuma pergunta. Eu considero uma colocação. É como você enxerga isso. Outros vão dizer que Jesus é um espírito puro. Mas é um espírito. É o que eu penso, inclusive. É um espírito puro, evoluído, evoluidíssimo. Para alguns, o governador do nosso planeta. Já ouvi de tudo. Para mim, o melhor que há de Jesus. Aí eu estou falando pessoal, não estou falando em nome do espiritismo, muito menos em nome da casa. Para mim, o melhor de Jesus é o exemplo dele. Eu não estou preocupado se ele é o que ele é. Eu estou preocupado com o que ele mostrou. A coerência dele enquanto ser humano. Né? Que não pregava, ele mostrava, ele não só pregava, ele mostrava. Então, assim, entenda, você tem sua crença em Jesus, não como... Para mim, ele é um espírito puro, puríssimo, vamos colocar aqui. Puro no último, mas um espírito. Um espírito. Para mim, ele nunca não foi espírito, porque espírito somos nós, ele para nos acessar, aliás, ele dizia, vocês podem fazer até melhor do que eu. Bom, se ele não for espírito, eu não posso, porque eu sou. Se ele não for espírito, eu já não posso. Porque eu sou. Como é que eu vou fazer melhor do que um cara que começa não sendo espírito? Então, já tem uma diferença entre nós dois. Então, eu prefiro acreditar que ele é um espírito. Que aprendeu muito mais do que eu. E que mais um dia, quem sabe, eu vou chegar lá. Talvez em uns bilhões de encarnações. Mas esse é o propósito. O mais importante é o testemunho dele, é o que ele nos trouxe. Então, é assim que eu enxergo. Não estou aqui respondendo em nome do Espiritismo, mas enxergo, sim, Jesus como um Espírito. Tá? Vamos continuar aqui só para a gente... Bom, nós falamos que todos nós somos médiuns, mas eu não estou falando isso. Primeiro que nós concluímos, por uma análise lógica, histórica, nós concluímos. Mas, na pergunta 159 do Livro dos Espíritos, os Espíritos... responderam a Kardec.
Ele perguntou, né? E os espíritos, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Isso só ratifica o que nós vimos. Pela lógica, pela análise histórica, os espíritos também responderam na questão 159 do Livro dos Espíritos. Tá? Só que Kardec utiliza a expressão, ele cunhou a expressão médium. Lato sensu está falando de todo mundo. Todos somos médios. O próprio Kardec pede a licença, depois começa a utilizar o termo médium, falando de médios ostensivos. Tá? Num primeiro momento, ele fala genericamente, usa o termo para todos nós, e depois, mais especificamente, ele diz, olha, vou tratar dos médios ostensivos quando eu falar médios. Ok? Então, em alguns momentos, nós vamos falar lato sensu, todos nós somos médios, em alguns outros momentos, nós vamos tratar médios, falando daqueles médios ostensivos. E o que seria o médio ostensivo? Microfone, Ricardão. Não, foi ela. Érico. Os que incorporam, os que psicografam, esses assim. Isso. Você deu exemplo, né? Médios ostensivos são aqueles que possuem a faculdade de uma forma mais evidente, de uma forma, vou até usar uma expressão palpável. É aquela coisa, uma pessoa chega aqui, mediuniza e começa a claramente essa faculdade se manifesta. Você acabou de falar de uma moça que trabalha com você, não foi? Que ela viu sua mãe está desencarnada, ela conheceu sua mãe? Ela não conheceu sua mãe e ela pega e descreve sua mãe com exatidão. Isso é uma média ostensiva. Ela não falou assim, eu vi uma senhora, um negócio, não foi uma coisa, eu sinto, não foi uma coisa distante, foi uma descrição. Não foi isso que a senhora trouxe? Então, isso é um médio ostensivo. Ou seja, ela possui essa faculdade de uma forma muito evidente, muito clara. Essa é a diferença do médio ostensivo para o médio não ostensivo. É esse grau. E olha o que Kardec colocou lá. Ó. Ele fala em grau, né? Ele fala, todo aquele que sente num grau qualquer uma mínima influência, já é médio. E outros sentem num grau muito elevado. Caso, por exemplo, Foi a primeira vez que ela relatou algum tipo de coisa? Vão ficar atenta a isso. Inclusive, ela me falou que eu tinha que ter muito cuidado com o carro. Repara que loucura. Uns 15 dias antes que eu tive um acidente de carro gravíssimo, minha filha voou pela janela. Eu olhei para trás, minha gente, eu disse assim, meu Deus, foi uma abdução de um extraterrestre. Foi o que veio assim. Se eu não vi minha filha, ela voou longe, por Deus, pela espiritualidade, por tudo que foi feito, ela não morreu. Mas ela tinha me dito, tenha cuidado com o carro. Eu tinha, naquela época, dado plantão, eu estava muito cansada, e eu disse para meu marido, eu não devia dirigir hoje. E aí não segui minha intuição, e graças a Deus ela e eu estamos vivas. Mas ela sonhou e disse que eu devia ter cuidado com o carro. Antes de acontecer, 15 dias antes. Né? E quando aconteceu, foi que eu fiz a conexão. Gente, você vê que maravilha a mediunidade? É uma maravilha isso ou não é? Uma pessoa antever um evento, alertar sobre um evento. Uma pessoa poder ter contato com a mãe, desencarnada. A gente pode ainda continuar ignorando essa nossa possibilidade? Essa nossa faculdade? Então, a gente está perdendo tempo. Primeiro, eu fiz questão de fazer uma dedução de uma forma mais lógica, para que aqueles que são mais céticos, e é importante ser, posso dizer, pô, faz sentido. É como eu digo, aqueles que não levantaram o braço quando eu disse, quem é que não tem certeza, o que é que tem certeza, passe a dizer, tem lógica. Esse exemplo que ela está dando, como isso aconteceu? Por meio de quê? Por que ela? Né? Então, esse é um exemplo de ostensividade. A gente tem diversos exemplos. Chico Xavier, tem histórias maravilhosas, né? De Chico, de Divaldo e de anônimos.
como a moça que trabalha, Dai, né? Agora não é mais anônima, é Dai. Dai César, quer dizer, ela anônimos no nosso dia a dia, né? É uma coisa difícil de... Eu preferi começar uma introdução bem lógica, porque é uma coisa difícil de você convencer quem nunca sentiu algo, né? Por isso, se não vai pelo sentimento, vai pela lógica, né? É razoável você acreditar nisso. E melhor ainda, ter certeza. Bom, aqui eu trago um quadrozinho, não vou me ater muito a esse quadro, de fenômenos considerados paranormais, né? E você tem ali fenômenos anímicos, eu elenquei pouquíssimos, mas poderíamos elencar muito mais, e alguns fenômenos mediúnicos, tá certo? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa interessante sobre paranormalidade, e a pergunta era, pegaram um grupo de pessoas, um grupo bem grande, salvo engano, na Unicamp ou na Faculdade de Juiz de Fora. A pesquisa é bem interessante, que a pergunta era o seguinte: quem já sentiu ou soube de algum evento assim paranormal, alguma coisa, o que é anormal mesmo? 94% das pessoas relataram alguma coisa. Então, anormal é não ter. Se 94% das pessoas relataram que já tiveram, o anormal é não ter. Aquelas 6 pessoas que não tiveram. Então, assim, conhecimento de algum evento, ela trouxe um, eu tenho certeza, se a gente for puxar aqui, todo mundo tem alguma coisa, ou própria, ou de alguém que viu, que soube, alguma história que não fechou muito bem pela nossa racionalidade. Então, quais são os fenômenos? O que é um fenômeno anímico? Anímico, todos sabem, isso foi abordado, eu acho que na aula passada já, né? Fenômeno anímico é do próprio espírito. É sem a intervenção de um espírito desencarnado, ok? A gente não fez uma pergunta aqui, mas uma coisa que eu me pergunto muito é se pode haver mediunidade entre encarnados e entre encarnados. E porque aí tocaria na parte anímica. A telepatia está na parte anímica, né? A telecinese, que é movimentar objetos pela força do pensamento. O lado da força, quem assistiu? Todo mundo aqui deve ter visto Star Wars, né? O lado da força. Tem alguém querendo falar aí? Ô, Ricardo, me perdoe. Boa noite. Eu acho que não, porque a mediunidade não tem que estar em dimensões diferentes. Maravilha. É como eu disse, eu trouxe um conceito que vai ser a base do raciocínio que eu vou desenvolver. Agora, eu estou colocando aqui até um exemplo. Já aconteceu mediúnicas aqui, inclusive, várias mediúnicas que participei. Quando a gente dorme, a gente desdobra. E já aconteceu em mediúnica aqui, inclusive comigo, de mediunizar, dando uma mensagem de um espírito encarnado, em desdobramento. Aí a pergunta, o que é que vale para o raciocínio? O fato de nós estarmos ambos encarnados, ou naquele momento ele não estava em outra dimensão? Mas ele está encarnado. Então, o que é que vale para o raciocínio? O fato de estarmos os dois encarnados, então não é mediunidade. Sim, mas ele não veio dar uma comunicação? Ele não estava, naquele momento, ele estava na mesma dimensão que eu? Ou ele estava numa dimensão espiritual? Aí fica. Por isso que eu digo, não se atenham tanto ao conceito. Esse conceito serve para a gente desenvolver a maioria dos raciocínios. Tá? Tem algum espírito aqui puxando meu... Paulo, ligando para mim. Pois não. nossa colega aqui está passando mal. Já foi lá fora, já voltou. E a energia dela está muito tensa, intensa. Certo. Inclusive, eu estou aqui todo arrepiado, porque cheguei mesmo? junto dela. E ela está dizendo que gostaria de dar um depoimento, mas está com vergonha. Eu não tô com vergonha. Não, poxa. Olha, eu pergunto pra caramba, eu não tô com vergonha, não. Não, é porque eu não tô realmente me sentindo bem, mas... Ok, tanto que eu, ai meu Deus, não sei se eu vou continuar, que eu tô sentindo uma dor de cabeça aqui, ó. Retada mesmo. Assim, eu fui agora no banheiro e falei, meu Deus, eu vou embora pra casa, que eu tô passando muito mal. Mas eu não vou, não. Quer dizer, vou tentar ficar o máximo que eu conseguir. Eu agradeço e faço o que for melhor para você. Tá? Mas o que isso tem a ver? Que ele disse que você fez alguma pergunta e eu não estava na hora porque eu estava passando mal. Aí eu não vi sua pergunta. Eu acho que ele queria que eu falasse. Aí ele chegou aqui perto de mim, se arrepiou todo. Eu falei, meu Deus. Foi, Érico. Foi, ele me Nada mostrou que o braço passe todo arrepiado. expressivo, a gente possa, mental,
a gente É que eu possa tenho uma ajudar. dor aqui, ó, muito forte mesmo. A gente vai ver características de mediunidade. Eu não quero sentenciar isso, mas essa é uma delas. Mas não quero sentenciar nada, porque existe uma resposta maravilhosa no Espiritismo, que é a pode ser. Sim, Pode ser, a gente é aprendeu ótimo. na aula passada. Vocês já aprenderam o pode ser? Agora, teve uma época na minha vida que eu sentia essa dor e ela só passava. E eu li aqui agora no livro que as pessoas procuram médicos e tal. Eu fui em todos os médicos, sem imaginar. Eu fui para São Paulo, fiz ressonância magnética, fiz tudo, não era nada. Até que a dor só passava quando eu fazia um passe. Aí eu ficava, só que assim, acabava o passe, demorava um pouquinho, voltava a dor. Aí eu passei um tempo na minha vida assim, ó. Segunda eu ia para o Paulo Estevam, terça eu ia para o Joana de Ângeles, quarta eu vinha para cá, ou quinta, aí o outro dia eu ia na Casa do Caminho. Cara, eu não tinha vida, eu falava, meu Deus, essa dor não vai passar. Até que eu não aguentei, fui fazer uma limpeza mesmo, tipo assim, morrendo de medo. Desculpe falar, que eu respeito A todas gente vai as falar do medo religiões. aqui. A gente vai falar do medo Mas aqui. aí eu fui para o Candomblé, o pai de santo que atende Bruno Gagliasso, Giovanni Eubanco, mas já estou famoso, caríssimo, mas ele é bom. Aí ele falou assim para mim, quer dizer, eu achei, né? Eu paguei, sei lá, R$ 5.000 uma limpeza, eu achei caríssimo, mas como eu não sabia o preço, mas só da minha dor ter desaparecido, eu amei esse homem. Só que daqui a pouco a dor sempre volta, tipo assim, demora um tempo, essa dor volta. E aí eu falava, não é possível, eu não quero mais pagar isso, porque eu sei lá, eu acho que não é só pelo dinheiro, eu acho que eu devo estar, assim, angariando algum karma, sei lá, eu ficava pensando um monte de maluquice. E aí, mesmo assim, eu não aguentava, ia e fazia de novo a limpeza. Aí já fiz, sei lá, várias limpezas, até que essa dor voltou. Aí eu fui no, como fala, Umbanda. Meu Deus, estou contando minha vida toda aqui, não quero falar, não. Fique, como eu lhe disse, fique à A vontade. dor continua, e assim, agora eu consigo conviver mais com ela, vindo para cá e tudo, mas eu, pelo menos, nunca mais fiz a limpeza lá com esses pais de santo e tudo, mas isso, às vezes eu não durmo, pô, fico sentindo a dor aqui, eu cochilo a noite toda, mas eu não durmo. Sem detectar fisicamente o que é que poderia ser. Não é nada, eu fiz todos os exames, fui para todos os médicos, pra você pensar aí. Até o final da aula desse nosso bate-papo, espero... Sim. Aliás, é o objetivo. Se disser assim, poxa, deixou uma coisinha ali Tomara. Aí, para assim, que eu investigue. minhas mãos ficam inchadas, todas inchadas, eu acordo 3 horas da manhã com a mão toda inchada, aí já fiz todos. Passa o... Como é? Ultrassom, não sei o quê. Pensei que era síndrome do túnel do carpo, eu fiz tudo, não é nada. Ou é muito. Vamos dizer, se você está sentindo, alguma coisa é. Não é verdade? Agora eu estou falando com você e minha dor está diminuindo. Que maluquice é essa? Por isso que ele Será mandou que eu é falar. maluquice? Não, é por isso que ele mandou eu falar, que eu falei, não quero falar, não. Maravilha. Mas não é vergonha, que toda aula eu falo alguma coisa. Pode perguntar a eles aí, eu não tenho vergonha de falar. Mas não ficar contando minha vida. Vocês vão ter uma experiência aqui, é daqui a 2 semanas, talvez, dia 20. Pronto. De domingo agora 8. Pronto. Então, dia 20, vocês vão ter uma oportunidade que eu digo a vocês. Eu, realmente, se eu pudesse dar um conselho a vocês, é que venham. Eu, 3 vezes na minha vida, eu tenho 47 anos, 3 vezes na minha vida, eu digo que eu chorei com a alma. Eu chorei com a alma. E o que é chorar com a alma? O corpo e minha censura dizia para mim, isso é ridículo, pare, você está passando vergonha. Era uma censura absurda do meu corpo. Um incômodo na minha cabeça, era um incômodo assim, você está ridículo. Você está passando um carão, como diz, você está fazendo um papel ridículo e está todo mundo vendo. E eu chorava maravilhosamente, 3 vezes. Uma delas foi na mediúnica experimental. Eu estava fora do espiritismo, eu sempre fui espírita. Eu nunca não fui. Mas eu me afastei da prática do dia a dia por 20 anos, talvez. Pra você ter uma ideia, toda terça-feira, eu moro aqui na mesma rua, né, na Orlando Gomes, e toda terça-feira eu dizia, eu vou ao centro. Todas, em mais de 10 anos, todas as terças-feiras eu dizia que ia ao centro. E não fui nenhuma. Aí tem uma história por aí maravilhosa, e acabei entrando aqui na ULI, no ciclo 1. Adenauer foi meu vizinho de prédio. Os filhos dele eram amigos e tal. Mas eu nunca tinha vindo. E aí
vim nessa, que é uma das mediúnicas, que é de mediúnica experimental, nós vamos ver nos tipos de mediúnica. Foi maravilhoso. Então, aconselho a que todos venham, experimentem. Se tem um lugar que você pode experimentar, é aqui. Um lugar extremamente controlado, né? Uma equipe encarnada maravilhosa, preparada, e uma equipe desencarnada ainda maior, fazendo esse trabalho. Então, experimentem. Tá? Pode não acontecer nada assim mais significativo? Pode. Mas pode acontecer muita coisa também. Só não percam. Tá? Então, voltando, anímico é do próprio espírito. Tá? Telecinese, movimentar objetos. O lado da força do Retorno de Jedi, você fazer objetos. Isso, inclusive, vai ser testado aqui, né? Dia 20 vai ser testado aqui, pelo aspecto mediúnico da coisa. Né? Então, quando é uma telecinese, para pirogenia, fogo, chamas, tá? Mas tudo com a mente. Alguém assistiu aquele filme Carrie, a Estranha? Ih, eu tô velho. Olha lá, o meu amigo lá, ainda bem que ele é jovem, então não... Carrie, a Estranha. E ela, tudo pega fogo, né? Ela para normal e tudo pega fogo, tal. Uma para pirogenia. E esse é o objetivo. E por que é objetivo? Porque qualquer um percebe. O pegar fogo é pegar fogo mesmo. Não é, eu percebi. Não, todo mundo perceberia. E os subjetivos ali, eu trouxe só 2, telepatia e a psicometria. Todo mundo sabe o que é a psicometria? E vocês vão ver que a psicometria ela aparece aqui. Eu fiz questão de colocar ela ali. Também mediúnico. Ela pode ser, assim como o sonambulismo. Pode ter um aspecto só anímico e pode ter um aspecto mediúnico também envolvido. Então, a psicometria é a capacidade de se pegar em objeto e perceber fatos, acontecimentos, a energia impregnada naquele objeto. Tá? Isso pode ser feito de forma anímica, mas pode ser feito também quando há presença em outra dimensão de um espírito lhe intuindo, né? Lhe inspirando, e para que você perceba a energia que está impregnada naquele objeto. Tá? Então, isso é a psicometria. Do ponto de vista mediúnico, você tem a mediunidade. Isso aí é uma classificação até de Kardec. Ele classificou em 2 grupos, de efeitos físicos e de efeitos inteligentes, intelectuais. De efeitos físicos, eu trouxe alguns exemplos. Batida. O que é batida? É batida. É zoada. Irmãs Fox. Talvez o primeiro relato, até depois tentaram desacreditar o caso das irmãs Fox, vai lá nos Estados Unidos, né? Que era batida mesmo. Batidas, eles depois... Oi? A ressonância é um tipo de telepatia? A ressonância? Aquele não tem. Não, ali não tem. Ali não tem. É de ondas, né? A ressonância é justamente isso. Seria um tipo de telepatia. Agora, você vai ver que há correspondência anímica na mediúnica. Coisas, por exemplo, você pode ter, a gente falou ali em telecinésia, que é transporte de objetos, por exemplo. Ela pode ser anímica, ou seja, pode ser pelo seu pensamento, você mesmo, e ela pode estar ali no fenômeno de transporte e ser mediúnico. Então, existe muito essa correspondência da parte mediúnica e da parte anímica, e por uma razão que não é muito difícil de entender. Anímica sou eu mesmo fazendo, mas eu sou o quê? Eu sou espírito. Também. Né? Eu também tenho fluidos, não é isso? Então, eu também sou capaz de fazer uma série de coisas sem necessidade da intervenção de um espírito. Mas, quando há intervenção desses espíritos, aí passa a ser mediúnica, porque há o intercâmbio entre dimensões. Correto? Então, você tem ali, batida é batida mesmo. Transporte corresponde ao que seria a telecinesia. Você transportar objetos, às vezes até de ambientes completamente diferentes, trazido mesmo do mundo espiritual. Tá? Materialização, tanto de objetos como materialização de espíritos. Nós vamos ver aqui umas imagens. Tá? E cura. Tá? Cura no perispírito, refletindo no corpo físico. Perispírito, refletindo em corpo físico. Ok? Agora, qual o detalhe fundamental dos fenômenos de efeito físico? Alguém aí quer dizer, o que é que você pode dizer assim, isso realmente difere dos efeitos inteligentes?
essencialmente a capacidade de que todos percebem o fenômeno. Se vem uma batida aqui, ele ouviu, ninguém mais, não é efeito físico. Porque esse sim você percebe com os sentidos físicos. Se você fizer isso aqui, ó, é um fenômeno de efeito físico. Bateu aqui, você tapou o seu ouvido, você não ouve. Mas todos os outros vão ouvir. Porque você percebe com os sentidos físicos. Já os de efeitos inteligentes, não. Não é uma coisa que todos vão perceber. Alguns vão perceber pela ostensividade da sua mediunidade. Outros não vão perceber. E alguns vão ver, por exemplo, chega um espírito aqui, alguns têm a vidência deles, outros vão sentir a presença de formas diferentes, mas não vai ser uma coisa acessível a todos. Então, efeitos físicos e inteligentes, eles se diferem principalmente, primordialmente por isso. Um é perceptível pelos sentidos e para todos, e o outro não. Tá? E aí a gente vai ver aqui essa classificação, que é uma classificação de Kardec, de efeitos inteligentes e efeitos físicos. Tá? Olha lá um carinha ali. Olha lá um exemplo de efeito físico. Salvo engano, aquele é Peixotinho, um médio de efeito físico. Ele está ali doando o ectoplasma, aquele fluido brancão ali. Tá? E quem está atrás é um espírito que foi materializado. E ao lado dele é um espírito maravilhoso chamado Chico Xavier, mas na ocasião encarnado. Tá? Como é que isso ocorre? Está lá dizendo, para os efeitos físicos, ação sobre a matéria. O espírito busca um fluido animalizado de um encarnado que emane em abundância. Daí combina seu próprio fluido. Seu próprio fluido de quem? Do espírito. Mas o fluido do médium, que é doado em abundância, então não é todo mundo que tem a capacidade de estar doando o ectoplasma nesta abundância necessária para a materialização do espírito. Tem materialização assim completa e tem materialização que é só metade, às vezes não falta uma mão, às vezes não há uma materialização completa do espírito. Tá? Nesse caso foi, porque tem outras imagens de corpo inteiro. E também os fluidos do ambiente. Então, esse ambiente fica saturado a tal ponto, pelo fluido do médium, pelo fluido do espírito, pelo fluido do ambiente, e ocorre a materialização do espírito. Tá? Com essa mistura, satura o espaço interatômico e intermolecular da matéria. É com o pensamento e a vontade que o desencarnado age sobre o fluido. E a radiação, a vontade dirigida para mobilizar os fluidos e direcionar a outro, mesmo à distância. Então, outro fenômeno de efeito físico, o espiritismo, codificado por Allan Kardec, ele começa, vocês conhecem bem como começa o interesse de Kardec pelos fenômenos? Você tinha salões em Paris, principalmente, mas não só lá, em que efeitos físicos ocorriam. Mesas girantes, levitação, batidas, efeitos físicos. Só que esses fenômenos eram tratados de forma jocosa, uma brincadeira. Alguém já fez aqui brincadeira do copo? Quem está aí, sabe aquelas coisas? Não tinham um fundamento. Já fez? É uma pergunta. Vai lá, meu. Então, o pai de minha mulher já desencarnou. E a gente estava dormindo logo no início do relacionamento, a gente começou em 2020, eu não conhecia o pai dela nem por foto. E eu dormindo, aí eu vi que eu estava acordado, tipo assim, não estava provavelmente desdobrado, que eu olhei para o lado, eu vi uma pessoa, um senhor materializado, só que pela metade, assim, né? Daqui para cima. Eu olhei e vi mesmo. Depois eu fechei o olho. Aí olhei de novo assim, sumiu, dormi. Tipo assim, eu certamente estava desencarnado, estava desdobrado. Já estava desencarnado? Desdobrado, né? Que bom conhecer um desencarnado. E assim, aí no dia seguinte que eu falei com ela, tal, que a gente viu a foto, que eu vi E era o pai dela. era o pai dela. Veja bem, se você viu
e se ela tivesse acordado, ela também teria visto. Trata-se de um fenômeno de efeito físico, porque ela perceberia, e qualquer pessoa que entrasse no quarto perceberia. Se você estava desdobrado e você percebeu, aí a gente está falando de um evento inteligente, entendeu? E não físico. O físico é perceptível para qualquer pessoa. E outra coisa, fechou o olho, sumiu. Esse é o físico. É que esse fechou o olho, é que a gente às vezes tem a impressão que foi o olho que a gente fechou. Eu, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu fui no centro fazer uma fluidoterapia. Né? Conhece fluidoterapia? E o ambiente da fluidoterapia, ele é absolutamente escuro. Escuro. Escuro, aquela escuridão. E você vendo. É mais provável que tivesse dobrado, portanto, não de efeito físico. Sim. Ou seja, provavelmente uma outra pessoa nesse ambiente não estaria, a menos que tivesse a mesma faculdade que você, não estaria vendo o que você estava vendo. Tá certo? Então, provavelmente desdobrado ou não, você conseguiu perceber e ver o espírito, no caso do pai dela, que você não tinha o menor contato e que você depois viu que E outra tratava-se dele mesmo. situação, eu sonhei com um cliente meu e amigo que já desencarnou há uns 4 anos atrás, e ele, a gente conversando, negociando, a gente, numa mesa assim e tal, e a gente conversando. No dia seguinte, ele era médico urologista, ele era urologista, não era amor. Aí no dia seguinte eu fiquei assim, foi uma coisa muito real, o sonho, e no dia seguinte eu falei com o filho dele, né, falei com o filho dele e ele, Reginaldo, por coincidência, na noite que eu sonhei com ele, foi aniversário dele, e eles estavam fazendo lá uma reunião, por causa do pai. Então, assim, uma coincidência muito grande. Tanto que ele falou, então vamos fazer exame aí, vamos fazer, meu pai é urologista, vamos fazer os exames aí para ver como é que... Vamos chamar de coincidência e recado. venha na experimental. Esse é um conselho. Ó, sua esposa está querendo falar. Teve alguém lá atrás. Apesar da gente conseguir, na teoria, identificar, né, os efeitos anímicos e mediúnicos, na prática, eu acho que deve ser bem complicado isso. Por quê? Eu frequentava um centro espírita que eu fazia parte do trabalho mediúnico, né? Como, às vezes, eu ficava na mesa de sustentação, né? E aí, sempre muito tranquila, né? Enfim, sempre acreditando, né, no espiritismo, enfim. E um dia, na mesa, eu senti uma vontade de levantar minhas mãos. E aí, conscientemente, eu ficava, meu Deus do céu, como é isso? Conscientemente eu vou levantar, né? Mas eu fiz, olha, eu estou no centro, aqui é o lugar. Se é para levantar, deixa eu levantar. E eu comecei a dar passe. Eu nunca fiz curso de passista, né? Mas na própria mesa eu começava a dar passe, fazer movimentos. E fui. E aí teve um momento que minha perna formigando, e ela mexia, ela queria levantar. Aí eu fiz, está mandando eu levantar? Deixa eu levantar. E aí eu levantei e comecei a dar passe em pé, enfim. E aí veio um trabalhador da casa e conversando comigo. E aí, irmão, como é seu nome? Não tinha nada na minha cabeça. Eu ouvia perguntando, mas não vinha. E aí eu não respondia, continuei. Aí, quando o trabalho terminou, eu voltei para o meu lugar, sentei. Né? Então, assim, fica a dúvida. Era uma incorporação, enfim, ou era a minha própria, né, a minha própria alma, meu próprio espírito? Eu vou lhe dizer, Cândida, né? Sim. Eu vou dizer, Cândida, o melhor curso de passe que existe chama-se Intenção e Bons Pensamentos. A vontade de passar boas coisas para o outro. Esse é o maior curso de passe que tem. O curso vai desenvolver algumas técnicas, coisas que você pode, deve, não deve fazer. Mas nada supera o bom pensamento, a vontade de transmitir ao outro uma coisa boa. Esse é o maior curso de passe que a gente pode ter. Então, primeiro, você fez bem em ter levantado e ter feito.
Essa pergunta vai acompanhar todos nós durante muitos e muitos anos. É meu, é do outro. É meu, é do outro. E eu vou dizer, se for seu, é de um espírito. E se for de um espírito desencarnado, é de um? É tão importante ser seu ou ser do outro? O importante era aquilo que você emanava, mediunizado ou não. Então, por isso que eu digo, você fez bem, você se permitiu. Com certeza transmitir algo que estava ali com você, que precisava ser doado, né? Então, você fez bem, independente de ser seu ou de ser realmente melhor. A pessoa deve ter achado que era, independente de qualquer coisa, ela deve ter achado que poderia ser um espírito ali querendo dar comunicação, e ela fez esse tipo de intervenção. Tá? E aí o presidente da casa, na época, falou, né? Pouco importa. Exatamente. Pouco importa, assim, se foi, se falou, se não quis falar. Isso Ou, não e importa. se era, se não era. O que importa é esse sentimento que você precisava colocar e dividir. Isso é o mais importante. Tá? Ah, só rapidinho. Acabei não contando minha história, aliás, não vou contar. Eu já vi que a pizza está chegando em 35 minutos, eu vou ter que dar uma corrida aqui. Tá? Mas eu... Espera aí. Mas Então, vou você já caminhar. falou aí, né, que ela estava... Basicamente, você já falou, né? As experiências que a gente tem na história, né, de alguns casos também que seres que utilizam também da, vamos dizer assim, dessa mediunidade para fazer o mal, né? Tem um livro famoso da década de 50, salvo engano, Despertar dos Mágicos, né, que deu origem a toda essa... Depois que esse livro foi publicado na França, né, salvo engano, aí houve toda uma volta para esse mundo, vamos dizer assim, espiritualista. Eu não digo espírita, né, porque o espiritismo veio aqui para o Brasil, né? E, na época, né, falava que havia toda uma sociedade de médiuns, né, que o próprio Hitler, né, utilizava para canalizar, e ele tinha um poder da psicotrônica, né, que é um tipo de mediunidade que você entra em transe e você consegue dominar as massas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também no sentido de, vamos fazer, vamos dizer assim, eu tenho essa possibilidade, como todo mundo é médio, e realmente é, mas cuidado se não houver uma inspiração para o que você vai atrair, né? Porque tem aquela história, né? Eu faço o mal que não quero, quer dizer, eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Por mais bem intencionado que esteja a questão, você tem que estar inspirado, com o seu coração Nós vamos ver aberto, um né? pouquinho isso Para aqui. fazer o bem, né? Hélio, né? Hélio. É assim, eu faço o mal que eu não quero, não faço o bem que eu quero. Você quer. Porque ninguém vibre lá em cima e venha qualquer obsessor. Nem vem. Nem chega, e nós vamos ver isso aqui. Tá? A gente tem muitas máscaras. Eu não quero fazer isso, né? A detração é muito isso, né? A detração, que é o falar mal da pessoa. Você vê quando a pessoa tem essa maledicência que ela faz assim, ó, eu até gosto dele, eu até gosto de Reginaldo, mas... eu não queria falar, não. Se você disser que eu lhe disse, eu nego. Mas, Reginaldo... Porque se tem uma coisa que você atrai a pessoa para a sua mensagem, é quando você já começa dizendo, eu até gosto dele. A pessoa diz, pô, então vai falar mal, mas não é porque ele quer falar mal, não, porque ele adora Reginaldo. Então, esse tipo de vibração que ela transmitiu aqui para a gente, duvido que ali não tivesse algo muito bom, porque ela queria transmitir. Transbordou dela, mediunizada, não importa, mas transbordou. E num ambiente controlado, num ambiente para aquilo que ela frequentava há tempos e etc. Eu não vou contar minha experiência, senão a gente não adianta aqui da fluidoterapia, mas eu vou continuar aqui um pouquinho. Então, não é porque com 13 eu fui para a fluidoterapia, então eu vou contar. Eu estou igual aquele Gaudêncio da Praça é Nossa, eu não vou contar. Então conta, não conta. Então eu vou fazer exatamente isso. Alguém que conhece o Gaudêncio é sempre assim. Então é o seguinte, eu fui para a fluidoterapia sem conhecer absolutamente nada, entrei numa sala que se eu não tivesse com minha mãe eu me picava, porque era absolutamente escura e você era conduzido até sentar numa cadeira porque ninguém via nada. Aquele breu que você bota a mão aqui e você não enxerga. Começa o trabalho, depois de um tempo, flashes, coisas parecendo um maçarico pelo negócio. E eu estou entendendo que é do trabalho, né? Eu aí abri o olho, não enxergo minha mão, estou vendo luz, eu digo, pô, tira uma foto aqui. Tira uma foto.
Aí eu fechei o olho e continuam tirando foto, e eu vendo, e aquela coisa absolutamente, mas achando que era do trabalho. Quando acaba o trabalho, eu chego para minha mãe e falo, por que tiram foto num lugar tão escuro? Acende a luz, tira foto. Para que esse flash? Ela disse, que flash? Eu digo, não, os flashes aí pela sala, tudo aí, iluminando. E aquele maçarico, o que é que ele faz com o maçarico? Uma luzinha parecendo um maçarico, o que é que faz, não sei o que. Ela disse, o que é isso? De onde está saindo isso daí? Eu digo, mas é aqui, eu vi. Então, eu estava percebendo a dimensão que minha mãe, que frequentava o centro, não percebia, mas era muito claro. E a primeira coisa que eu estranhei é que eu fechei o olho e continuava os flashes, continuava o maçarico, continuava tudo, corroborando com a definição. Não era uma coisa física, porque se eu fechasse o olho, tinha que parar, né? E não é o caso. E, aliás, eu abri o olho e não enxergava a minha mão aqui, mas enxergava luzes, enxergava. E depois, aí, o segundo choro espiritual, que na verdade foi o primeiro que eu tive, foi nesse dia, por outros motivos. Mas, assim, o que eu quero dizer foi a minha primeira experiência muito clara, e que, num primeiro momento, só fez confusão em minha cabeça. Eu não tinha ULI. Eu fui para um tratamento, direto para um tratamento, sem nenhuma preparação. Minha casa falava sobre espiritismo, mas sem nenhuma preparação. Então, como é que eu vou entender um negócio que eu vi com muita clareza, mas é muita clareza, e eu vou falar com minha mãe, e minha mãe diz, o que é isso? Não está tendo nada, está tudo breu, quer dizer, aí nessa hora você fica, eu estou ficando maluco. Primeiro pensamento é isso, fiquei maluco. Eu estou vendo coisa que minha mãe não viu, e minha mãe era do centro, eu não. Eu não posso estar vendo coisas que minha mãe não estava vendo, e eu fiquei maluco. E aí é que você começa a naturalizar. Foi meu primeiro momento para caminhar para a naturalização da mediunidade. Que se vocês fizerem isso, vai ser absolutamente maravilhoso. Ó, só para citar alguns fenômenos de efeito físico, materializações, está ali a imagem de materializações, tá? Efeitos sonoros, são as batidas, luminosos, combustão. Combustão é interessante, Medrado era médium de efeitos físicos, ele parou de fazer combustão, porque quase incendeia a casa dele. Não sei se vocês já viram esse relato dele. Vocês já viram, está na internet. Vocês podem olhar ele dizendo, olha, parei com aquilo, porque minha casa quase pega fogo, não, pegou fogo, e eu disse, essa daí eu não vou mais não, porque essa aqui está muito perigosa. Fugiu ao meu controle. Então, de combustão, transporte, curas, transfiguração. Eu vou ter que contar um caso, deixa eu pegar o dedo. Não conto. Vou contar a transfiguração, um caso maravilhoso. Uma grande amiga minha, uma senhora hoje está com 90 anos de idade, talvez na Terra e pessoalmente, a pessoa mais maravilhosa que eu conheci. Cria 50 crianças, mas é cria, não é orfanato, não é cria. Né? Até um filho dela participou daquele Masterchef, né? Um desses programas de culinária e tal. Agora, recentemente, Moacir, pessoa fantástica. E ela me contou, um dos filhos dela é esquizofrênico. E num dado momento, um menino novo, 20 e poucos anos, 1,90 m de altura, barra mesmo, atacou a mãe. Uma senhora, época de 75, e bateu para valer, né, num surto dele. Ele foi contido pelo filho mais velho dela, que tem 1,5 m, 50 quilos, com uma força gigantesca, conseguiu conter esse ataque. Só que a transfiguração vem aí. E foi perceber, e por que efeitos físicos? Porque todo mundo viu. Quando eu cheguei lá, que ela ainda estava com os curativos, e as filhas falaram, nunca vi um negócio aqui. Ela lavou o rosto, tal, ensanguentado, e foi se olhar no espelho. Quando foi se olhar no espelho, o reflexo não era dela, era da mãe. Dela. E todo mundo viu. O reflexo que estava no espelho era da mãe dela. Então, assim, e aí é uma pessoa que não é espírita, é como ela diz, acredita em Papai Noel. Ela tem a melhor religião do mundo, ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bondosa. Essa é a grande religião. E ela é. E não à toa tem proteção. Né? Então, é um caso bem fantástico. Levitação, voz direta, escrita direta, é a voz mesmo. É sem a utilização de um médium para dar. Sai a voz do espírito, sai a escrita direta. Os fenômenos físicos, eles
foram a base para o interesse de Kardec. Foi através dos efeitos físicos que ele disse, olha, tem alguma coisa aí. Uma cadeira, uma mesa, não pode sair levitando. Né? Uma batida, uma zoada, aí respostas, sim, não, tem alguma coisa aí. Ele estudava magnetismo, né? E ele aí resolveu se debruçar. Kardec, ele é da escola de Pestalozzi, era um cientista, ele era um educador, um linguista, um tradutor, e se interessou por esse fenômeno. Então, começou com o fenômeno de efeito físico. Porque de efeito físico é muito difícil dizer, eu não vi isso. Você pode dar uma comunicação e eu ficar, tá, não tá, não é verdade? Mas se essa cadeira sair correndo para lá, eu digo, opa, alguma coisa aconteceu aí, né? E aí eu vou perguntar, Maria, você viu essa cadeira se picar para ali? Você vai dizer, vi. Meu amigo Alex, você viu essa cadeira bater ali? Vi. Espera aí, cadeira não sai voando por aí. Né? Então, os efeitos físicos serviram principalmente para despertar, para provar que há algo a mais. E Kardec aí se debruçou para dizer, olha, esse fenômeno precisa ser estudado. E ele usou métodos de estudo. O livro dos espíritos, assim como o livro dos médiuns, é um livro de perguntas e respostas. Só que, devido a como eram feitas as mediúnicas, as reuniões, esses bailes na França, era para brincadeira. A cadeira voava para lá, levitava e Isso não era sério. Não havia um estudo sobre aquilo. Quando Kardec diz, olha, meu papo é sério, eu quero entender o que é isso, até a classe dos espíritos, ela muda. Porque o espírito sério, que quer trabalhar, deixar uma mensagem, quer informar sobre a vida após a morte, ele não vai ficar fazendo brincadeira, nem vai ficar respondendo que vai ganhar o Big Brother. Então, quando Kardec se predispõe a um trabalho sério, a classe de espírito muda. E os médios também. Por quê? Porque não é qualquer médium que vai ser capaz de dar qualquer tipo de mensagem. Então, ele utilizou, por exemplo, vários médios, tem as irmãs, adolescente, 15, 18 anos, as irmãs Baldan, tem Jafete, ele utilizou médios jovens, e ele elaborou um questionário e fazia perguntas, respostas a diversos espíritos, e compilava lá, né, as respostas que batem e tal, e ele foi compondo dessa forma. Então, no momento que a reunião é séria, há necessidade de espíritos preparados para responder. Você acha que um espírito que estava preocupado em ficar jogando cadeira e ficar impressionando, ele tinha capacidade de responder as perguntas que foram elaboradas por Kardec? Ele tinha esse conhecimento? Aí surge Platão, surge Fénelon, surge São Luís. Né? E aí começa a surgir outra classe de espíritos que diz, aqui tem fruto. É a parábola da semeadora, né? Saiu para semear, umas caíram em pedras, outras... E agora aqui eu tenho um terreno fértil para transmitir a mensagem, para falar o que tem que ser falado. E esse é o trabalho de Kardec, é um trabalho absolutamente fantástico. Eu estou aqui excluindo programação espiritual, que ele veio com esse objetivo. Não estou falando disso, eu estou falando de como esse trabalho foi desenvolvido. Pois não. O que é isso? Isso é o ectoplasma. O ectoplasma, imaginei. Que ele sai dos orifícios, ele sai do ouvido, sai do nariz, ele sai dos Interessante. orifícios, sai da boca. Opa, minha amiga aqui E está. tem um véu também, né, nela. Esse, na verdade, é a utilização do ectoplasma por parte, não é que ela esteja usando o véu. Esse é o ectoplasma. Sim, o ectoplasma em forma de véu. Sim. Fazendo. Oi, Paulo, boa noite. Tem dúvidas sobre esse caso de transfiguração. Se foi investigado e se ela procurou entender o porquê, né, de ver a mãe no espelho, se o espírito estava enxergando aquilo ao invés dela, ou se foi uma manifestação da mãe como um espírito que tivesse incorporado, talvez. A transfiguração, na verdade, o perispírito, ele é capaz de se moldar, ele é capaz de mudar até a forma. Por exemplo, ele pode ter visto o sogro, por exemplo, sei lá, mais velho. Eu poderia ter visto o seu sogro de uma forma mais nova, como ele se apresentaria para mim, porque ele é capaz de mudar a aparência dele. Tá?
Então, o que provavelmente aconteceu ali, a presença da mãe e daquele perispírito, muito próximo a ela, fez uma transfiguração. A imagem dela refletiu a imagem da própria mãe. Ela conseguiu modificar. E você modifica até o corpo físico. Quer ver uma coisa? Vocês já viram, o nome dele é Edson Queiroz, um médium que, eu vou falar incorporável, eu detesto essa palavra, mas vamos falar incorporável. Dr. Fritz, José Arigó, primeiro conhecido, apesar da história é fantástica, José Arigó tem até um filme que relata bem a história dele. E depois veio Edson. Ele, quando ele, por exemplo, ia vamos lá, incorporar o Dr. Fritz, ele inchava. Ele ficava parecendo um baiacu. O cara ficava inchado. Ele modificava a forma física dele também. Então, a transfiguração, você acaba se transformando fisicamente, mudando. Não é que necessariamente seja uma mudança radical demais, mas há uma mudança, acontece um inchaço. No efeito físico, na doação de ectoplasma, ele é tão grande nesse momento aí, que o médium fica pequenininho. O médium fica pequenininho. Ele perde mesmo, ele claramente, fisicamente, ele murcha. Quando acaba, ele reincha, vamos falar assim. Então, ele muda no próprio corpo físico dele. Então, é possível, não é comum, ocorrer isso, uma mudança do aspecto físico da pessoa. Não é filtro de Instagram, não. É possível isso acontecer, essa transfiguração. Que é porque provavelmente ocorreu no caso dela. Tá? Provavelmente. Pelo relato que foi feito. E porque todos perceberam. Se fosse uma coisa que ela viu, mediunidade dela, percebeu a presença da mãe, estava muito próxima e refletiu. Mas foi uma coisa que as filhas disseram, bom, quando botou no espelho, não era ela. A imagem que estava lá não era a imagem dela. E, no caso, elas não conheciam a mãe. Quem disse é minha mãe foi a própria pessoa, porque disse aquela imagem é de minha mãe. Mas as outras pessoas sabiam que a imagem não era dela. O esquizofrênico, muitas vezes, tem uma questão médium também, mas, a princípio, ele tem problemas psíquicos mesmo, tá? Que confunde muitas vezes isso. Não, porque a gente estava pensando aqui, né, discutindo que, de repente, pela própria esquizofrenia, que tem essa sensibilidade, de repente, maior, ele pode ter percebido já na mãe a figura de uma outra pessoa, por conta disso, ter agredido. Agora, não houve uma percepção disso anterior à agressão. Ou seja, as pessoas não viram isso anterior à agressão. Por isso que eu estou dizendo que... E como ele é diagnosticado, eu estou admitindo, eu estou retirando qualquer componente mediúnico dele, porque ele tem um problema psíquico mesmo, constatado. Pode ser, vai ficar aí com a gente rodando tudo. Bom, gente, efeitos inteligentes são aqueles que são percebidos pelos médios ostensivos, em regra, tá certo? E você tem a vidência, alguns falam de clarividência, que é só um aprofundamento da própria evidência. Você tem a psicografia, Chico Xavier aí, psicofonia, audiência, psicopictografia. Vocês sabem o que é psicopictografia? Desenhos, quadro. Quem tem curiosidade de ver assim, bem a coisa feita, procure Luiz Antônio Gasparetto, ou o próprio José Medrado. Eu tenho 5 quadros que eu comprei num leilão que foi feito, pintado na hora. Pintados em 2 minutos, 3 minutos, 2 quadros de vez, um com cada mão. Eu já vi Luiz Antônio Gasparetto pintar um com cada mão e um com um pé. E o quadro sai em 4, 5 minutos, todos 3. E assim, não é que você dá a tinta ao cara, não. Você dá um mangue, e o cara faz mais mangue do que o que você deu, sai misturando e as tintas saem perfeitas e você consegue visualizar um negócio incrível. Eu já vi, tem acho que no YouTube, Gasparetto mesmo, Luiz Antônio Gasparetto, ele pintando com as 2 mãos, quadros diferentes, pintores diferentes, e com um pé, ele pinta. Ele é filho de Zíbia, quer dizer, ele já desencarnou, filho de Zíbia Gasparetto, aquela romancista, Violetas na Janela, e o irmão dele era músico, vamos dizer, incorporava músicos, ou seja, o Ministério da Cultura todo estava dentro daquela casa. É escritor, pintor e músico. Então, a psicopictografia é isso, a psicometria, nós falamos, é a capacidade de perceber em objetos,
Tá? Espera aí, meu amigo está sinalizando alguma coisa. Diga aí, meu querido. Oi. Eu ia falar uma coisa, mas aproveitando que você está falando isso aí, é possível ter as duas coisas juntos? Porque, por exemplo, eu tinha uma babá que ela, em alguns momentos, ela incorporava e ela fazia essa mudança de face, todo mundo via, até porque ela saía de minha casa e ia para a casa da vizinha, a vizinha contava para minha mãe desesperada que o rosto mudava, o corpo, tudo mudava. A gente não enxergava ela. Só que, ao mesmo tempo, né, falava, se comunicava, bebia. Então, é possível ter as duas coisas? É possível ter várias coisas. É possível você ter vários tipos de mediunidade. Chico Xavier é um exemplo disso. Mas você pode ter várias. Não é incomum você ter a psicografia e a psicofonia, por exemplo. Não é nem incomum ter isso. Esses são os corpos espirituais que eu disse a gente já falou um pouco. Eu vou dar uma corridazinha, porque realmente a pizza está chegando. O pessoal me pediu que fosse 9h10, 9h15. Então, vamos lá. Esses são os corpos, né, que a gente já falou um pouco. O corpo búdico não está aí. Tá? Essa é uma lição de casa. Estuda esse cara aí. Glândula pineal. Estudem. Entendam um pouco o seu corpo por meio disso aí. Ó. A glândula pineal. A glândula pineal ela dá o ritmo ao nosso organismo. Tá? Produz, por exemplo, a melatonina. E a glândula pineal, ela não produz o fenômeno mediúnico, mas ela participa de forma decisiva. Ela capta. Então, não é a glândula pineal que mediuniza, mas ela capta, porque ela transforma. Isso aí, agora aí é ciência mesmo. Estímulos elétricos é o único órgão que é capaz de fazer isso, transformar estímulos elétricos em neuroquímico. E a pineal, ela existe em todos os animais, ou a pineal, ou algo que o valha. Então, assim, essa glândula é fantástica, ela se situa assim, bem no meio da... Se você fizer uma linha aqui, entre as sobrancelhas, e no meio da cabeça, e essa interseção, você chega na pineal. Coisinha de 5 milímetros, super pequena, mas fantástica. Elas possuem alguns cristais de apatita. Tem um estudioso brasileiro, um médico, chamado Sérgio Felipe Oliveira. Se vocês puderem, dê uma olhada naquilo que ele produz, naquilo que ele explica, e é fantástica essa glândula pineal. Mas eu quero contar muita história, acabo dando um problema no tempo. Vou até 9h20? É que você tem mais 35 histórias, mas vamos lá. Mais uma coisa fantástica de Chico Xavier, com a glândula pineal. Em 1950, psicografando André Luiz, ele falou sobre esse cara aí, chamado glândula pineal. E é fantástico, existe um trabalho, salvo engano, na Unicamp, de um pesquisador, acho que de pós-doutorado esse trabalho, e ele pesquisou em 1950 o que é que se sabia sobre a glândula pineal. O que é que se sabia em 1950 sobre a glândula pineal? Nada. Nada. Achavam até que era um negócio que não valia para nada mesmo. Tipo o apêndice, né? Que eu acho que vai sumir. E também aquele dente que nasce, mas não nasce, só serve para a gente operar, né? Os sisos aqui, só faz atrapalhar a vida dele. Meu filho tirou os 4. Então é o seguinte, a pineal em 1950 não servia para nada. E ele escreveu um tratado sobre a pineal, explicando a importância, descrevendo tudo que foi descoberto 50 anos depois. Vamos lá. Como é que se dá essa comunicação, essa aproximação? Ela ocorre mente a mente, perispírito a perispírito. Tá? Ali, aquele cara de paletó está desencarnado. E a moça aqui embaixo que vai fazer a psicografia, ela está encarnada. Então, por meio do pensamento, afinidade, é importante a gente manter a forma que a gente pensa, a forma que a gente age, diz muito quem a gente é. E diz muito com quem a gente anda. Então, é fundamental que a gente mantenha os nossos pensamentos e as nossas ações da forma mais elevada possível, desejando o bem para a gente, em primeiro lugar, né, e transmitindo isso. E quando você fala de vibração, de frequência, você está falando realmente de ondas. Tá? Então, pela vontade, pela sintonia, você
consegue fazer essa conexão entre o espírito desencarnado. Então, o perispírito desencarnado vai entrar em contato com o perispírito do encarnado por meio de sua afinidade, por meio de sua vibração, de sua sintonia, e ele vai transmitir a mensagem e você vai ser capaz de captar aquilo. Você ouve o espírito? Ouve em sua mente. Tá? E volto a dizer, vocês vão passar por muito tempo, é meu, não é meu, de onde veio esse pensamento. Isso foi respondido, em parte, também no livro dos Espíritos, salvo engano, pergunta 461 ou 462, em que Kardec faz essa pergunta: como é que eu vou saber se esse pensamento é meu ou é de um espírito? Né? E realmente é muito difícil para você distinguir. E os espíritos responderam assim: olha, geralmente o primeiro impulso, o primeiro pensamento é seu. Primeiro. Daí para lá, pode ser que não seja mais. E até tem uma distinção, Kardec não faz, mas tem uma distinção entre intuição e inspiração. Intuição é próprio, é acesso ao seu próprio conteúdo, ao seu inconsciente. Inspiração é mediúnico porque vem de algum espírito, alguma ideia partindo de algum espírito. Mas assim, se dá por meio de afinidade, por meio de vibração, sintonia, perispírito para perispírito. Isso é que vai, meio de ondas mesmo. Tá? Então é aquilo ali, depende da vontade do médium de espírito. Diria que até mais do espírito. O telefone geralmente toca de lá para cá. De lá para cá. Você pode ser o médium que for, se nenhum espírito quiser bater esse papo com você, você vai dizer o que você quiser. Eu sou o maior médium do mundo. Não vai, pai. Não vai. Geralmente o contrário é verdadeiro, mas algumas vezes dá uma forçadinha de barra e vai mesmo assim. Então o telefone toca de lá para cá. Tá? Mede o conteúdo do próprio espírito, enquanto o anímico mede o conteúdo do espírito desencarnado e o anímico é conteúdo do próprio espírito. Tá ok? Alguma observação? Vamos lá. Agora, essa é para minha amiga. Esse slide foi para você. Tá? Olha lá. Temor da mediunidade, preconceito. Tememos fundamentalmente o que não conhecemos e, por ignorância, muitas vezes sequer nos permitimos minimamente manusear. Devemos trabalhar a mediunidade. Não devemos trabalhar a mediunidade por temor, mas incorporar a atividade mediúnica com naturalização que o seu desenvolvimento permite. Lá em cima tem um cara dizendo: sou espírita e tenho medo de espírito. Essa é o mais comum, né? E quando depois você se assume espírita, é ótimo, você encontra aqui na espírita, você que é espírita, não é assim? Você que é espírita, resolva, tome aí a bronca. Está acontecendo isso e aquilo. Então, veja bem, gente, a gente teme, em regra, porque a gente ignora. O preconceito surge, em regra, pela soma da ignorância e pelo medo. E por que a gente chega no século XXI ainda com tanto medo, com tantas dúvidas? Porque não só a mediunidade, mas a religião, de uma forma geral, ela se apropriou da morte. Não é verdade? E foi instrumento de dominação durante muito e muito tempo, e ainda é. Né? Uma pessoa que diz assim: vai acontecer com você isso, isso e aquilo. Que poder, hein? Se você, para os oráculos, as pitonisas, as vestais, bom, o que é que o rei fazia muitas vezes? Para eu ir para a guerra, eu vou consultar lá. Saber se eu vou ganhar ou não. Olha que poder. Fica aí, pai, não vá não. Vá. É um poder gigante. E você acha que não tem gente hoje que, para fazer as coisas, sempre está consultando ao outro? E aí vem a lógica. A gente consulta para fazer tanto ao médium, como a gente, às vezes, não, eu para fazer isso tenho que falar com meu marido. Mas é tudo. Para eu ser espírita, eu vou falar com minha esposa. Para eu ir ali. Não tem gente completamente dependente do outro encarnado para tudo. Só faz movimento com autorização do outro. Aí vamos esquecer a mediunidade. Vamos trazer para cá. Não tem gente que é assim? Tudo precisa de uma autorização de terceiro. Então, quem governa essa vida? É você ou é o terceiro que vai dizer: não, você pode ser espírita, hoje você pode. Hoje você pode ir ao centro, amanhã não, hein? E tem gente que faz isso.
com os médios, ou com os pseudo-médios também. Não é verdade? Agora, desenvolver a mediunidade. A primeira pergunta que eu faço a vocês, rapidamente, por que não? Eu estava aqui, minha gente, pensando o tempo inteiro assim, quando eu tenho um colega cirurgião que vai fazer uma cirurgia vascular, aí diz, eu não estava sozinho, eu nunca opero sozinho. Ele não é espírita, ele não vê quem está atrás dele, mas, com certeza, ele está mediunizando, né? E eu fiquei me perguntando, quando eu conheci Dona Lucia, há quase 30 anos atrás, que ela incorporava com outra voz, que estava eu e uma amiga minha, e ela me disse, você tem mediunidade de cura, mas a sua amiga tem mediunidade ostensiva, de evidência, não sei o quê. Mas é por provação. Eu não entendia, mas depois ela me disse que ela precisava escrever, brará. E eu fico pensando também, minha gente, que essa coisa de ser médium, todo mundo vê, é tão sério, porque a pessoa chega para mim e diz, você hoje, estou vendo, sua aura está preta, não sei se vocês já ouviram alguém chegar e ficar olhando para você e dizendo isso e aquilo. Então, acho que é muito sério. A gente desenvolve a mediunidade, eu sinto, por instâncias superiores que dão a gente missões e que existe também muita arrogância. Não estou julgando, não, mas eu sinto que pessoal, eu estou vendo, eu sou médium disso, médium daquilo. Eu acho que a gente, acima de tudo, tem que ser humilde para pensar e sentir qual é o meu lugar e qual é o desenvolvimento da mediunidade que vai ser dado a cada um de nós. Muito boa observação. Pô, esse microfone aqui está tinindo, hein? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz foi, por que não? Cada um aqui vai ter o seu porquê sim, ou o seu porquê não, e você trouxe. Mas se a gente... Aí vou para a segunda observação. Se você entende que você é oriundo da dimensão espiritual, vivendo um momento encarnado, esse porquê não começa a se dissolver. Eu sou espírito. Eu sou de lá. Estou vivendo uma experiência aqui. Se você começar a inverter um pouco o seu pensamento. Bom, se a gente conseguisse realmente pensar como espírito, com o olhar do espírito e não com o olhar do corpo, esse seria o ideal. Mas assim, se você começar a ter a certeza, por isso que eu comecei tentando desenvolver lógica, de que você é um espírito imortal e eu tenho uma ferramenta a mais para que eu possa conhecer o mundo, por que não? Vou falar rapidinho, por causa do horário. Eu entendo a mediunidade hoje como um atributo do espírito. Eu acho que quando você consegue perceber a mediunidade em você e você consegue entender o fenômeno, como ela funciona para você e você consegue realmente colocar ela no seu dia a dia, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu li o livro Diversidade dos Carismas, no prefácio estava escrito assim, médium é médium 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu fechei o livro, porque foi uma explosão para mim, né? Então, eu vejo como um atributo. E hoje, né, quando a gente pega os últimos livros de Adenauer mesmo, falando sobre mediunidade, ele vai dizer o quanto é importante até para o personagem, para o espírito, utilizar essa ferramenta como uma autodescoberta, como uma ferramenta de você alavancar a sua evolução. Não acredito mais na mediunidade como algo que você veio para pagar alguma coisa, ou se redimir de alguma coisa, ou você veio por causa de alguma causalidade, né? Para mim, não existe mais isso. A mediunidade é um atributo do meu espírito, através do meu processo reencarnatório, onde eu tive ligações com a dimensão material,
e elas foram incorporadas no meu perispírito, que molda meu corpo físico nas encarnações, e é por isso que todo dia, que um dia todo mundo vai chegar lá, né? Faz parte do processo evolutivo mesmo. Então, hoje eu percebo a mediunidade dessa forma. Ana, da segunda forma que você falou, você se apropriou mais do que da primeira da mediunidade. Você falou assim, eu penso na mediunidade hoje como um atributo do espírito. Não, você pensa na mediunidade como um seu atributo. Porque você é espírito. Comece daí. Não é um atributo do espírito. É o seu atributo. Espírito que é. Esse é o entendimento. A gente sempre afasta um pouco. Na mediunidade é do espírito. Oh, cadê o espírito? Qual? Não, é seu. Aí se eu perguntar, e sua visão? Ah, é minha. A visão é sua. A mediunidade é do espírito. É de um cara aí, chamado espírito, que um dia eu vou conhecer. Não, a mediunidade é um atributo seu, espírito. Essa é a proposta quando você começa a realmente ter a certeza que você é da dimensão espiritual. Que você é espírito vivendo a experiência encarnada. E possui uma ferramenta a mais para abrir, para conhecer o mundo. Tá? Somos espíritos vivendo a experiência na matéria. Adenauer disse ali. E vamos lá. Identidade dos espíritos. Como você identifica se aquele espírito comunicante é um espírito puro, é um espírito bom, é um espírito imperfeito? Tá? Primeira coisa, gente, que eu acho importante, porque não é lógico a gente desmistificar, é que espírito, em regra, é um obsessor. A gente adora isso, né? Ah, está aqui um obsessor. Aí eu vou fazer uma pergunta, agora puxando só pela lógica. Agora é lógica. Quem aqui tem encarnados mais inimigos do que amigos, ou pelo menos conhecidos? Ninguém levantou a mão? Quem aqui tem mais inimigos encarnados assim? Pô, eu devo ter uns 500 inimigos encarnados, e tenho 3 amigos e 12 conhecidos. Alguém aqui? Então, vamos lá. É lógico a gente pensar que se a gente encarnado ou não tem inimigos, ou muito poucos, perto da quantidade de amigos, ou no mínimo conhecido, aquela pessoa que nem quer o seu mal, pode não ser o amigo para toda hora, mas neutra, que não quer lhe fazer mal, e pode até vir a se tornar um amigo. Por que, quando trata desencarnado, o cara é seu inimigo? Tem lógica isso? Eu não tenho inimigos encarnados, mas desencarnados todos são. Tem lógica isso? 30 bilhões de espíritos aí. 29 bilhões são inimigos. Não, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, é lógico se você tem, sei lá, um inimigo, 2 em sua vida e 300 amigos, você achar que todo espírito é inimigo? Não é lógico. Mas e quando são mandados? Por exemplo, eu descobri que os meus eram mandados para o meu ex-marido, que mexia com magia negra, tal. Tanto que eu pergunto a todos os professores o que é arquepadia, que é um negócio bem bizarro, mas não vou perguntar nada meu não, porque está atrasado, a pizza está chegando. Beleza. Deixa eu lhe dizer, mandado, mas me perdoe, a responsabilidade é sua. Ainda estou aprendendo também, mas a responsabilidade é sua. Seu marido, seu ex, quem for, pode mandar quem quiser. Nada, zero. Tem que fechar, exatamente. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente fala, fulano não presta. Será que a gente está prestando tanto assim? Esse é o primeiro questionamento. Parece prova. Prova quando o aluno tira 10, assim, mamãe, tirei 10. Aí quando tira 1, faz, o professor me deu 1. Oh, não foi você que tirou agora, não? Foi o professor que lhe deu. A gente faz muito isso, né? O mérito é nosso, o demérito o outro fez para a gente. Mas deixa, não quero perguntar não. Vou acabar a pizza aí. Vamos lá. Como distinguir? O teor da comunicação, a intenção da comunicação, a energia da comunicação. Na pergunta 464 do Livro dos Espíritos, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Examine bem o assunto, os bons espíritos aconselham o bem, cabe-lhes distinguir. Ok? Então é pelo teor da mensagem, não é pelo autor da mensagem.
A gente admira aqui encarnado como referências pessoas que às vezes são péssimas pessoas, péssimos espíritos. Mas no nosso olhar mundano, são o máximo, né? Nossos heróis às vezes morreram de overdose e a gente admira e são as melhores pessoas do mundo. Será que são? Então, é o teor da mensagem, é a energia da mensagem. Geralmente um bom espírito não faz... tomem muito cuidado na labuta mediúnica de vocês. Quando você encontrar um espírito que chega assim e faz: Reginaldo, você é um médium fantástico, muito melhor do que Cândida. Mas você é isso, você é aquilo. Diz: pô, esse é um bom espírito, me reconheceu. Hein? Mexeu com a vaidade, hein? Hein? Advogado do diabo, no final, quando ele vai descer na escada, aí o cara faz assim: vaidade, meu pecado favorito. Não é verdade isso? Então, tome muito cuidado. Bons espíritos não perdem tempo com isso. É trabalhar. E o que é que você pode fazer? Recomendações: vinculação a um grupo espírita sério, estudo e busca por conhecimento, equilíbrio psicológico do médium, educação da faculdade mediúnica com sua naturalização, sintonia com bons espíritos. Sintonia, pensamento, frequência, vibração, é disso que nós estamos falando. Não é chegar da boca para fora e falar um bocado de coisa, rezar em línguas, com todo respeito, mas não ter o sentimento. Tem muita gente falando de amor aí, e pouca gente sentindo. Né? Então, não dá para mentir isso. Não dá para mentir nossa energia. Eu posso mentir aqui à vontade, falar um bocado de coisa, mas a minha energia, ela não mente. Meu pensamento, ele não vai mentir. Então, essas são as recomendações. Um médium responsável, ele é dedicado, estudioso, ele é disciplinado, ele é assíduo, ele é pontual, ele tem discrição e ele é humilde. Aí eu lhe pergunto, esses atributos aí, para que você frequente a reunião mediúnica, para você desenvolver o trabalho, se você encarnado tem funcionários ou tem colegas de trabalho, você quer que ele tenha esses atributos aí? Então, o que eu estou falando aqui é alguma coisa intangível? O cara ser dedicado, o cara ser estudioso, o cara ser preparado, o cara ser assíduo, o cara ser pontual. Isso é o que a gente quer quando a gente faz uma reunião. O cara não é pontual, não é assíduo, não é não sei o quê. Você fica: pô, esse cara não quer nada. Não é verdade? Então, o que está sendo solicitado aí, exigido, é algo que a gente já não faça aqui. Ali o mais difícil é a humildade, viu? Ali a humildade é... Agora, por que eu botei disciplina? Porque quando Chico Xavier, eu grifei, quando Chico Xavier, Emmanuel falou para Chico Xavier, disse: eu vou pedir 3 coisas a você: disciplina, disciplina e disciplina. Então, por isso eu fiz questão de grifar o item disciplina. Aqui, os tipos de reuniões aqui da casa, você tem experimental, vocês vão realizar no dia 20, não é isso? Você tem de cura, né? Você tem a desobsessão, que é na quarta-feira, não é isso? E você tem o desenvolvimento mediúnico, que é a partir do ciclo 3. Vocês vão estar fazendo. Né? Aqui você tem o Campus 1, que é o passe, que é após o ciclo 3, né? Você já começa a participar, você tem o desenvolvimento mediúnico, e você tem a experimental, a desobsessão, as de cura, que acontece, acho que ainda às sextas-feiras, né? E essas são basicamente as reuniões daqui. Mas você tem reuniões de produção artística, por exemplo, que você vai fazer pinturas, desenhos, você tem vários tipos de reuniões. É de acordo com o seu objetivo, né? E a equipe das reuniões, dirigentes, que é o dirigente, é o coordenador, médios esclarecedores ou doutrinadores, significa que eles não são médios, não, porque todos somos, né? E, geralmente, o doutrinador, ele é muito inspirado. Ele é muito inspirado, porque ele faz a condução do espírito comunicante, né? Então, a inspiração é algo que geralmente ocorre com um médium esclarecedor. Até prefiro esclarecedor a doutrinador, que doutrina dá a ideia de direcionamento para algo. Ele é o esclarecedor, tá? Muitas vezes, na mediúnica, o mais importante para acontecer aquele espírito é um choque anímico. Porque ele precisa sentir que ele está vivo. Ele precisa daquela energia. Às vezes é só isso que ele precisa, e é só isso que ele é capaz de perceber naquele momento. Então, às vezes, toda vez você tem que encaminhar, toda vez ele vai para o céu. Não. Não é por aí, não. O buraco é bem mais embaixo, tá?
Você tem os médios ostensivo, que vão dar a comunicação, seja escrita, falada. Médios de apoio e passista. Ela era uma médio de apoio, né, que ficava na vibração, e se tornou passista naquele momento, que deu passe. Então, você tem médios passistas, você tem o médio de apoio. Esse é um desenho básico de uma reunião mediúnica. Você tem reuniões mediúnicas com mais papéis, vamos dizer assim. E a equipe espiritual, que é a mais importante. Finalidade, esclarecimento do ser humano, demonstrar a continuidade da vida, desenvolver a sensibilidade psíquica, auxiliar encarnados e desencarnados, desenvolver o aspecto, esse é importantíssimo, moral espiritual, e aqui, ó, servir. A mediunidade, ela serve a quem aproveita, mas serve, acima de tudo, ao próprio médium. Né? É igual a caridade. Se você faz uma caridade a alguém, a caridade aproveita a quem recebeu a caridade. Mas o que é seu é a sua capacidade de ser caridoso. É a capacidade de fazer. Eu dei R$10 ali. Os R$10 aproveita quem levou. Mas a minha capacidade de observar a necessidade do outro e desprender um tempo, um valor, seja lá o que for, essa é a minha capacidade. Isso pertence a mim. Então, é a finalidade. Bom, aí eu já vou passar, tem um vídeo, aí realmente eu já vou passar aqui a bola. Isso aí é só para mostrar a maravilha da mediunidade. É o caso de Chico Xavier, que ele foi para os tribunais, e uma carta psicografada tem no filme. A carta psicografada acabou absolvendo o amigo foi um tiro acidental, e o menino estava sendo processado como se fosse um homicídio doloso, e foi uma psicografia de Chico Xavier que esclareceu, e depois o pai e a mãe, principalmente o pai que estava revoltado com o amigo que teria matado, quando viu a prova, passou a ser a favor do próprio filho. Os tribunais aceitaram isso como uma prova de que não era um homicídio doloso. Tá? Isso já chegou aos nossos tribunais. Aqui é um videozinho que eu posso disponibilizar depois no grupo, que é uma maravilha que a mediunidade proporcionou entre Chico Xavier e Divaldo Franco. Tá? No mais, pessoal, eu só agradeço pela paciência, pela parceria, e vocês são ótimos.